Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Café com Sancler. Hoje eu separei uma dica muito importante para provas de concurso público e também para as provas da OAB. Lembrando que o nosso objetivo dentro do direito administrativo é sair do básico, é sair daquela zona de conforto, daquilo que você já está acostumado a estudar nas suas aulas. Aqui, as nossas dicas elas vão um pouco mais além, parecido com o nosso módulo de Direito Administrativo avançado. A dica de hoje é sobre o princípio da continuidade do serviço público e suas facetas. O princípio da continuidade e suas facetas. O princípio da continuidade do serviço público ele está previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Artigo 175 da Constituição Federal. Nós podemos encontrar esse princípio também no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987 de 95, a Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos. Esse princípio ele é mais aplicado aqui, dentro dos serviços públicos, aqueles serviços essenciais ou necessários à coletividade. A professora Di Pietro, aqui nesse livro, ela explica as facetas, ou seja, os aspectos importantes desse princípio. Porque o que é o básico do princípio da continuidade que você está acostumado? Princípio da continuidade, professor, significa que a administração pública em relação aos serviços públicos não pode parar, deve ser contínuo. Beleza, isso é o básico, é o mínimo que você deve saber. Mas vai que as provas de concurso hoje estão se aprofundando cada vez mais dentro do direito administrativo, vai que a banca coloque um caso concreto explicando se é ou não é o princípio da continuidade do serviço público. Então anote alguns exemplos aí sobre o princípio da continuidade do serviço público. Anote as facetas que esse princípio ele apresenta. A primeira delas é a proibição de greve. E recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que a polícia não pode fazer greve. Não só a polícia, os órgãos de segurança pública em si, os agentes de segurança pública em si, não podem fazer greve. Ou seja, isso representa também o princípio da continuidade do serviço público. Um outro aspecto importante, o segundo aspecto importante sobre o princípio da continuidade do serviço público são os contratos administrativos. Já percebeu que a maioria dos contratos administrativos, principalmente os concessões, aqueles contratos de concessões, eles são por um prazo bem longo? Lembrando, e aqui a título de curiosidade, que o artigo 57, parágrafo 3º da Lei de Licitações veda a celebração de contrato por prazo indeterminado. Contratos por prazos indeterminados são proibidos, mas os contratos por prazos determinados longos são permitidos justamente para se cumprir o princípio da continuidade do serviço público. Olha que interessante. O terceiro aspecto importante sobre esse princípio. A professora Di Pietro fala que o artigo 37 da Lei 8987 de 95, o fenômeno da encampação, você que estuda essa lei, sabe que a encampação é uma das formas de extinção dos contratos administrativos. Extinção dos contratos administrativos. A encampação é a retomada do serviço público por interesse público. Então a encampação também é um exemplo de princípio da continuidade do serviço público. Através da encampação, instrumentaliza-se ainda mais esse princípio que nós estamos falando aqui nesse programa. Mais um exemplo, o quarto exemplo, olha que interessante, sobre o princípio da continuidade do serviço público. A suplência, a substituição de cargos quando vagos, a suplência de deputados, de vereadores, senadores. A suplência também é um exemplo do princípio da continuidade do serviço público. Então são esses brilhantes exemplos que a professora Di Pietro ela traz aqui
em seu livro de Direito Administrativo. Você que é meu aluno, minha aluna, sabe que eu sou fã de carteirinha da professora Di Pietro. Tive a oportunidade de estar com ela novamente em 2016 no Congresso de Direito Administrativo em Natal. Foi um congresso muito legal, celebrado pelo IBDA, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Agora, esse ano, estarei com a professora novamente, a qual eu mando um abraço aqui, professora Di Pietro. E ela é uma das poucas professoras que explica essas facetas aí do princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio, que é um princípio que aparentemente parece ser básico, né? Parece que todo mundo sabe, os estudantes do direito administrativo. O princípio da continuidade significa que a administração não pode interromper os serviços públicos, sob pena de violar talvez uma garantia fundamental, a dignidade da pessoa humana, mas nós temos que saber como esse princípio pode ser cobrado em prova. Então, cuidado com esses exemplos, a encampação, a suplência, a proibição, a greve, né, dos servidores públicos, principalmente aqueles servidores na área de segurança pública, os prazos longos dos contratos administrativos, também aí são belos exemplos do princípio da continuidade. E não deixe de ler o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Concessões e Permissões, a Lei 8987. Por quê? Porque esse princípio, ele apresenta 3 exceções. São 3 exceções ao princípio da continuidade do serviço público. A inadimplência, pela inadimplência ele pode ser suspenso. Um motivo de urgência ele pode ser suspenso, ou razões de ordem técnica. Algumas delas têm certas peculiaridades, como, por exemplo, razões de ordem técnica e inadimplência dependem de um aviso prévio. Dá uma olhadinha lá no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Concessões, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Espero que esteja sendo produtivo todos esses nossos encontros semanais. O programa ele é ad eterno, não tem prazo para acabar. Aqui, ao contrário do artigo 57, parágrafo 3º da Lei de Licitações, que veda os contratos por prazos indeterminados, o nosso programa ele tem um prazo indeterminado. E se você está gostando desse programa, compartilhe com seus amigos, comenta aqui no Facebook, no YouTube. Se você quiser sugerir algum tema, está aparecendo um e-mail aqui na sua tela, você pode me enviar um e-mail, pode comentar embaixo do vídeo. Professor, eu tenho muita dúvida no que é administração introversa, no que é os poderes administrativos. Eu sou muito ruim em licitação. Professor, separa uma dica preciosa aí de licitação. Pode pedir, eu estou aqui justamente para poder preparar as melhores dicas e preparar você para a sua prova. Um grande abraço e até a próxima, desejando aí, como hoje é segunda-feira, uma boa semana, bons estudos e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço!